Bom dia. Vamos lá, reflexão para a nossa vida de hoje. Palavras de Agostinho de Hipona, a glória de Deus. O texto se encontra em Provérbios, capítulo número 16, verso 19, que diz assim: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. É o texto onde Agostinho vem trazer um comentário e eu quero compartilhar com você e meditar nesse comentário em cima desse texto na manhã deste dia, que diz assim: quando desejamos ser respeitados e amados pelos outros, buscando somente experimentar uma falsa alegria, levamos uma vida desgraçadamente vistosa e miserável. Então é revelado que não o amamos nem o tememos, sinceramente. Não amamos quem? Que ele está dizendo. Quando nós buscamos experimentar uma falsa alegria, levamos uma vida desgraçadamente vistosa e miserável. Então, nós só revelamos, ou só é revelado, que não o amamos nem o tememos, sinceramente. Que não amamos a Deus e nem o tememos verdadeiramente, quando nós buscamos somente experimentar as alegrias que podemos ter exteriores, que o mundo, que as coisas, que as pessoas podem nos trazer e podem nos dar uma alegria temporal, temporã, passageira, que vem e se acaba e colocamos isso acima de Deus, só mostra que nós não o amamos sinceramente. Continuando, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Troveja nas buscas gananciosas do mundo e os fundamentos dos montes. Temem, mas algumas pessoas acham necessário ser amadas e honradas pelos outros. Oh, isso aqui é bem sério. Algumas pessoas acham necessário ser amadas e honradas pelos outros. Existe até uma fala de um filósofo que não me vem à memória agora, que ele diz que o vazio que o homem sente é do tamanho de Deus. Ou seja, o vazio que o homem sente, por mais que ele tente preencher com todos os bens materiais, dinheiro, fama, sucesso, autorreconhecimento, status, ele vai ver que quando ele tiver tudo isso, aquele vazio que ele sentia quando ele não tinha nada, ainda vai permanecer lá. Porque o vazio que o homem sente não é de dinheiro, não é de prazeres, não é de bens materiais, não é de status, não é de poder, fama, sucesso, mas é Deus. E ele não entende que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão independente, em total dependência de Deus que nós somos. Continuando. O inimigo da verdadeira felicidade nos oprime fortemente. Ele espalha em toda parte. O inimigo da verdadeira felicidade nos oprime fortemente. Ele espalha em toda parte suas armadilhas de bom trabalho, bom trabalho. Ele espera que sejamos pegos de repente, enquanto coletamos ansiosamente esses elogios. Assim nós desvincularemos a nossa alegria da verdade de Deus e a vincularemos ao engano do mundo que eu acabei de dizer. O inimigo só vai lançando esses anseios, esses desejos na minha, na sua mente, de que nós precisamos, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver uma boa casa, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver status, quando eu tiver reconhecimento, quando eu tiver posição diante dos homens, eu vou alcançar a felicidade. E ele só nos diz aqui, Agostinho, comentando, diz que nós vinculamos as nossas alegrias a isso, sendo que a nossa verdadeira felicidade está em Deus. E esse é o engano que o inimigo das nossas almas lança no caminho, que nós estamos nessa trajetória da nossa vida humana aqui na terra terrena. Ele vai lançando no caminho essa vontade, esse anseio de ir você olhando para o caminho e vendo todos esses presentes, vamos dizer assim, ilusórios, e você na ganância, na busca, achando que isso vai trazer a felicidade. E acaba sendo enganado, porque hoje o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado em te tirar de dentro de um templo, de dentro de uma igreja que você frequenta, mas ele está preocupado em te deixar lá com a visão errada de que Deus não é o suficiente para você.
mas que você precisa chegar, você precisa alcançar. E que esse vazio que você sente ainda estando na casa de Deus e em comunhão com Deus, vamos dizer assim, você vive vazio, porque se você tivesse comunhão você não estaria vazio, mas ele tapa os seus olhos e faz você pensar e imaginar que tudo isso que você está sentindo é porque você não tem, é porque você não chegou, é porque você não alcançou. Pega a visão nesse dia, abre seus olhos, enxergue com o coração, enxergue com a mente, tenha a nova mentalidade, vira a chave hoje. Não é o que você vai ter, não é a posição, não é o status, não. É mesmo que você não tenha nada disso, é quem você tem no seu coração, quem domina a sua mente, qual é a sua mente? A mente transformada em Cristo ou a mente mundana, a mente que o mal quer que você tenha, que você precisa ter, você precisa chegar para você ser e ter esse vazio preenchido. Pega a visão nesse dia, vamos continuar. Ele espera que sejamos pegos de repente, enquanto coletamos ansiosamente esses elogios. Assim nós desvincularemos a nossa alegria da verdade de Deus e a vincularemos ao engano humano. Acabei de dizer. Ele quer que você vincule a sua alegria com bens materiais, com o passageiro, e enquanto que a verdadeira felicidade, a verdadeira autossatisfação é em Deus. E que teremos prazer em sermos amados e respeitados, não por amor ao Senhor, e sim em vez do Senhor. É eu trocar, em vez de ter Deus na minha vida, de ser preenchido, mas em vez do Senhor, ter outras coisas que me preencham, que me autossatisfaçam e me sinta ser aquilo que eu almejo ser e penso ser, porque é isso que o inimigo lança na minha e na sua mente, quando você não tem uma mente transformada em Cristo. Continuando. Como resultado, nos tornaremos semelhantes ao inimigo. Sim, igualzinho a ele, querendo ser igual a Deus, achando que com o que eu vou conquistar, o que eu vou alcançar, eu vou chegar a ser igual a Deus. Ele possuirá aqueles que não na harmonia do amor, mas na comunhão da punição, procuram servir a ele, honrar o seu trono sombrio e frio. Ele os possuirá, imitando ao Senhor. É forte? Ele possuirá. Ele possui sua mente a ponto de você achar que é de Deus que você está buscando, que você está almejando, mas que nunca foi. Simplesmente é o inimigo de nossas almas, lançando no caminho sombrio dele que você acha que é de Deus, tudo isso que você está buscando, que falta isso para preencher esse vazio. Ah, eu sinto esse vazio. Você está todo dia no curso, você está todo dia diante de Deus, em comunhão, você tem a Bíblia para ler. Como que eu vou sentir esse vazio? Teu vazio mesmo, porque a minha mente, o meu coração não está nele, mas está em todas essas coisas que ele vai espalhando, o inimigo vai jogando no caminho, te iludindo e levando seu olhar para lá, porque o seu coração, a sua mente não está em Cristo. Você não teve uma mente transformada, você não é um novo ser, uma nova criatura. Infelizmente, me desculpe te falar, mas você não é. Eu não sou, nós não somos, quando assim agimos. Pega a visão nesse dia. Ele os possuirá imitando o Senhor de maneiras perversas e distorcidas. Porém nós, ó Senhor, somos teu. É o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida e que eu entendo isso, eu entendi, eu entendo, eu olho para tudo isso e falo, nós somos teus, Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida, Pai. Eu não preciso ter isso, aquilo e aquilo outro para que eu seja e eu me encontre e venha a ser um ser que se encontrou. Não, eu me encontro no Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu enxergo e entendo que o vazio que eu sentia é a falta desse reconhecimento que eu preciso mais de Deus a cada dia, de reconhecê-lo na minha vida e estar acima de tudo, como o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou melhor dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada, porque eu sou conduzido, cuidado, direcionado por esse pastor. Continuando, somos teu pequenino rebanho. Sê nosso dono, estende as tuas asas sobre nós e sobre elas dá-nos libertação. Sê a nossa alegria. A minha alegria está em Deus. Quando eu entendo e reconheço que Ele é o Senhor, que supre todas as minhas necessidades, ainda que as minhas necessidades pareçam que estão lá.
Ele é o Senhor que me guia em meio às tormentas, às dificuldades, o pastor que guia o seu rebanho e que não me isenta de ter momentos em qual o lobo irá vir me atacar, mas está em como eu agirei nesses momentos, de reconhecer e colocar toda a minha confiança nele, sabendo que ele está lá comigo me conduzindo. Amém? Continuando. Estende as tuas asas sobre nós e sobre elas dá-nos libertação. Sei a nossa glória. Que sejamos amados por amor ao Senhor e a tua palavra nos cause temor. O inimigo da verdadeira felicidade nos oprime fortemente. Ele espalha em toda parte suas armadilhas e bom trabalho, te fazendo achar que é o que você está fazendo, que é o que você está alcançando, é o que você está conquistando. Bom trabalho, é isso mesmo, bom trabalho, você está na direção certa. Enquanto que ele está te enganando, que você está nesse caminho, achando que é o que você está fazendo, que você está conquistando, e isso está preenchendo o seu ego, a sua vida, porque realmente ele vai preencher aqui, ó, toda essa carne, vai preencher, porque é isso que a minha carne quer, quer dinheiro, fama, poder, posição, mas a minha alma almeja por Cristo. E que quando eu não tenho tudo isso, que aí eu vejo o tamanho do vazio que ainda existe dentro de mim, que eu já falei no começo. O vazio que o ser humano sente é exatamente do tamanho de Deus. E que ele só é preenchido, não é com dinheiro, não é com fama, não é com poder, não é com status, posição, mas é com o reconhecimento de Deus na sua vida, na sua mente, no seu coração, no seu ser. Amém? Pega a visão, pega a palavra para o teu coração nesse dia. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Reflita, pegue sua Bíblia, leia, releia essa palavra, Provérbios 16, 19. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.